Zacarias capítulo 4, nós vamos ler do 6 ao 10, que diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas acabaram, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta ou seu aplicativo. Eu quero falar, antes de entrar aqui no tópico da pregação, um pouquinho sobre Zorobabel, né? O primeiro rei que conduziu aproximadamente 50 mil pessoas pós-cativeiro babilônico. O povo estava massacrado, missionário Pedro. O povo estava sofrido, vinha de um cativeiro pesado, um cativeiro dolorido, um cativeiro em que sabemos que os reis babilônicos eram cruéis, e todos aqueles que se levantavam contra o governo babilônico, eles eram sofridos, pagavam preço, e era muito difícil. Imagine você assumir um povo dessa natureza, trazer do exílio, né? Foi o primeiro rei que trouxe, pós-exílio babilônico, o povo para um lugar de paz, um lugar de segurança. E parece que é lindo isso, que todo mundo vai achar maravilhoso a condução de Zorobabel, tirando o povo do exílio babilônico. Porém, querido, toda pessoa, e eu quero que você preste muita atenção nisso, que talvez isso vai te ajudar a lidar com pessoas difíceis. É muito complicado se você tem algum tipo de relacionamento com pessoas que passaram por situações adversas que marcaram negativamente a mente e as emoções daquela pessoa. Por mais que você em Deus, Valquíria, pense em querer o melhor, tudo que você vai falar como apontamento para acerto, para ajuste, para conduta, parece que a pessoa ouve o contrário. Porque ela vem de uma repressão, ela vem de um momento tão difícil que a pessoa fica, parece que muito sentida, muito sensível. Você já, com certeza, acho que a maioria aqui já teve a oportunidade de lidar com gente assim, muito ferida. Líderes, então, pastores, missionários de congregação, né, de outras lideranças, tem aqui ministério com jovens, solteiros e casados, adolescentes, mulheres, homens. E às vezes a gente não consegue ter a percepção e o discernimento espiritual de tentar compreender e entender o porquê que aquela pessoa tem aquele comportamento. Às vezes a gente tira as nossas conclusões. Ontem eu vivi um momento interessante, eu estava junto com a pastora Patrícia, em um lugar, e tinha um jovem não evangélico, numa situação muito de vexame, vergonhosa, de exposição, um jovem bonito, novo, mas que era nítido ver que o diabo estava, envergonhando aquele rapaz. E ele não tinha ideia do que estava acontecendo. A Bíblia fala que Satanás cega o entendimento do homem. E a pessoa, por mais que todo mundo, Letícia, à volta dela, diga: meu Deus, que feio, que comportamento ruim, aquela pessoa age como se aquilo não fosse uma verdade. Para ela, aquela atitude ali é normal.
E esse jovem, ele se comportou de maneira muito feia, mas muito. Estava se autoflagelando, tendo aquele tipo de comportamento. E eu fiquei ali diante daquela situação, falei, meu Deus, eu não tenho o que fazer. E aquilo foi me angustiando, sabe, me entristecendo, eu olhando aquele comportamento, e ele passava para lá, passava para cá, de repente ele parou, praticamente de frente para onde eu estava. E quando aquele jovem parou, falei, Espírito Santo, tem misericórdia. Senhor, que é isso? Isso em mente, que eu não podia falar, porque hoje, irmão, tudo dá processo. Se você olha para uma pessoa, aquilo ali já pode gerar um problema para você, e a gente tem que ter sabedoria para agir. E eu falei em um dado momento com a pastora Patrícia, Patrícia, nós precisamos olhar com os olhos de Cristo. É um pobre, miserável esse moço. Se a gente olhar naturalmente e falar, não quero perto de mim, Deus me livre. Isso qualquer um, não é porque eu sou pastora, a pastora Patrícia é pastora, não. A gente vai ter algum tipo de discriminação por conta do comportamento daquele indivíduo. E eu falei, nós precisamos olhar com os olhos de Cristo, porque Ele é digno de misericórdia. Ele é digno de perdão. Falei com a pastora Patrícia. E parece que chegou um momento que o Senhor permitiu que ele parasse. E ele ficou com a mente vaga, ele parou. Ele ficou estático. E eu ali comecei profeticamente na minha mente, dizendo, Senhor, me dá um momento. De alguma maneira, cria uma situação. Eu sei, eu estou orando desde ontem por isso. Para que eu pelo menos dê um abraço nesse moço. E libere sobre ele algo. Porque ele está literalmente numa condição miserável. E esse tipo de gente, Marcelo, é um tipo de gente que quando você vai tentar ajudar, Ju, ele se sente ofendido e ferido. E às vezes o nosso comportamento é, eu quero ajudar, ainda está me fazendo grosseria. Quem não já falou essa palavra? Eu já falei. Não sou obrigado a aturar isso não. Estou me sacrificando, dividindo o meu tempo, e o que eu recebo em troca é grosseria, estupidez. Por que eu estou falando isso, querido? Porque Zorobabel estava tendo a responsabilidade, missionário Zenilson, de conduzir aproximadamente 50 mil pessoas, o primeiro grupo que sai do exílio babilônico. Você imagine as feridas, as más associações durante o processo do cativeiro babilônico, os hábitos errados, que o povo era de Deus, mas fica muito tempo sentado na roda dos escarnecedores, se você sem perceber não vai adquirir comportamentos e hábitos que não são de Deus. Pastora, que isso? Quer dizer que eu não posso trabalhar? Que eu não posso estudar? Que eu não posso fazer um curso? Pode, mas a Bíblia diz que eu não posso me deter no caminho dos pecadores. E nós estamos falando de um povo pagão que adorava deuses estranhos, que tinha um reinado maligno sobre eles, que era contra o povo de Deus. Se você estudar, você vai entender que Zorobabel, o significado do nome é aquele que nasceu em Babilônia. Semeado, semente babilônica, ele nasceu lá, você tem noção? Como deve ter tido trabalho Deus de manter protegido o caráter de Zorobabel no meio daquele povo podre que era o povo babilônico. E o povo de Israel não tinha sido convidado, Pedro, para poder ir para passear o missionário Alexandre em Babilônia, tinha sido levado cativo. Eles estavam sendo vistos quando passava um povo, um judeu, um israelita, quando passava lá, dizia lá um escravo. Lá. Havia um menosprezo, termos talvez pejorativos eram utilizados para fazer apontamentos. Zorobabel cresce dentro desse ambiente, Jéssica. E quantas pessoas, querido, por crescerem dentro desse tipo de ambiente, se tornam pessoas amarguradas, feridas. Pessoas que você vai tentar ajudar e essas pessoas contra-atacam. Sinalizam para você, não vem não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Irmãos,
Eu já ouvi isso como pastora. A vida é minha. Sim, mas você vai sofrer. Se você seguir esse caminho, vai dar errado. Eu estou te sinalizando porque isso não é de Deus para a tua vida. Essa mulher fica se metendo na minha vida. Pode até não falar, mas querido, a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Provérbios diz isso. Salomão diz isso em Provérbios. E é muito nítido quando você percebe que alguém não está gostando. E a responsabilidade de Zorobabel era difícil. Era complicada lidar com essa situação. Era um personagem pouco conhecido. Imagina, pior ainda, Zorobabel, o missionário Helena, era pouco conhecido. Mas muito usado e abençoado por Deus. E Deus o chamou de anel de selar. Ele era alguém que tinha uma responsabilidade tão grande em Deus, que o Senhor deu e gerou sobre a vida de Zorobabel a autoridade, porque o que significava naquele momento, pastora Patrícia, o anel de selar? O que ele dizia era o que ia acontecer. Isso é uma responsabilidade. E aí pode ser que no meio do povo, dos 50 mil primeiro, que saíram do exílio babilônico, pode ser que nesse momento tinha um ancião, alguém que tinha uma melhor condição, que conhecia melhor as leis, a Torá, a palavra, e de repente dizia para Zorobabel: ei, quem é você que nasceu em Babilônia, para vir nos dar ordem, para dizer que vai nos conduzir para fora, que vai nos tirar dessa situação? E quantas vezes, querido, na minha e na sua vida, nós passamos por situações assim. Pessoas que talvez se consideram mais experientes. E você em Deus foi chamado para confrontar essa pessoa. E aquela pessoa diz assim: caramba, quem é ela para vir falar comigo sobre isso? Eu já tive tantas experiências espirituais. E o pastor Josmar chegou ontem aqui na Deus Provedor. O que é isso? Querido, não é você que decide quem lidera. Não é você que decide quem Deus escolhe como última palavra. Não é você, não sou eu. E Zorobabel passou por tudo isso. Mas Deus, querido, foi capaz de realizar através dele coisas incríveis. Porque foi Deus que preparou Zorobabel. Apesar dele não se sentir preparado. Sabe o que Deus faz? Deus usa o profeta Zacarias para liberar uma palavra profética sobre Zorobabel. Aí o que acontece? Deus enche Zorobabel de uma autoridade que opiniões não mudariam o conceito de Zorobabel. É a primeira coisa que eu quero falar com você. Se é o Espírito Santo que te separou através de uma palavra, querido, você vai ganhar autoridade espiritual para lidar com qualquer situação. Qualquer situação, Maurício. Ah, mas eu acho que... Não tem como. Deus sela Zorobabel. Deus usa Zacarias, que era um profeta respeitado. E diz assim: eu que escolhi ele. Eu que separei ele. Porque às vezes a gente se olha e diz assim: ah, mas ninguém vai dar crédito. Desde que o Espírito Santo não tenha, como lá na casa de Jessé, se apoderado de Davi. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Davi nunca mais foi o mesmo. Toda a casa de Jessé teve que se submeter à autoridade espiritual de Davi. Deus está dizendo que neste tempo, pastor Paulo, o Senhor está selando com o anel autoridades espirituais na terra, que ainda que haja gente muito mais capaz, terá que se submeter a essas autoridades espirituais. Eu vou citar meu filho, pastor Mateus. Nunca quis ser pastor. Mateus tinha pavor. Tinha aula de seminário presencial ali. Eu lembro que ele é adolescente. Eu vinha muito para cá. Eu dei aula de acho que 4 matérias um tempo no seminário. E às vezes ele vinha para cá. E Paulo saía. Eu, na época, acho que tinha também um outro professor. Não lembro direito. Eu sei que foi um período que o pastor abriu para professores darem aula no seminário. Acho que durante 2 turmas. E eu disse uma vez para o Mateus: Mateus, você não tem vontade? Ele: Deus me livre. Não passo nem na porta para não correr risco.
Ele disse isso para mim. Não, mãe, não vou. Meu pai cuida de ovelha, eu cuido de boi, de vaca, de cabrito. Eu não quero saber de bicho ovelha, mãe. E hoje ele está num ambiente de maior quantidade de ovelha bicho e ovelha gente. Porque Portugal, o norte de Portugal, Bragança, você vê aqueles pastores com aquela quantidade de ovelha, é coisa de doido. Igual a gente vê boi aqui, lá a gente vê ovelha. É muita quantidade, muita. Mas o Mateus tinha pavor. E aí hoje o Mateus está lá pastoreando, pastor nacional em relação à Europa, coordena todas as igrejas de lá, que não para de crescer, gente. Deus está fazendo aquele lugar viver um grande avivamento, algo extraordinário está acontecendo. E chega 4, tirando Débora e Mateus, chegam 3 pastores lá, muito mais experientes que Mateus. Pastor Francisco, eu estou doida para conhecer ele, porque ele é do reteté, gente. Às vezes a gente está em reunião, alguma coisa, eu brinco, ou chamada, eu falo, pastor Francisco, estou chegando aí para a gente girar. E ele é muito agradável, é um senhor já. 25 anos de ministério pastoral. Você tem noção que é um garoto igual o Mateus, que está agora fazendo seminário online, que nunca lidou, Leila, com pastoreio. O máximo que Mateus liderou aqui, gente, foi o Kairos. O máximo. E ele amava, ele dizia que por ele morria ensaiando o Kairos, que ele amava ensaiar o Kairos. Mateus nunca teve pretensão de liderar a igreja nenhuma. Ele foi para a Europa para estudar, para fazer o mestrado dele. Ele não tinha interesse nenhum em pastorear. E aí eu vejo um pastor de 25 anos de ministério pastoral, não por imposição, presta atenção no que eu estou falando, para de querer ganhar as coisas na força do teu braço, no grito, na ignorância, na estupidez. É o Espírito Santo que convence qualquer pessoa de qualquer coisa que é necessário. Então, ao invés de se encher de autoridade humana, busque como Zorobabel buscou a presença do Espírito Santo. Que você vai ver pessoas se encurvando à vontade de Deus através da tua vida. E o pastor Francisco disse para o Mateus, Mateus, eu sou tua ovelha. Eu reconheço a sua autoridade espiritual sobre a minha vida. Você é o meu pastor. O Mateus me ligou, mãe, eu acho que está acontecendo uma loucura aqui. Pastor Francisco tem 25 anos, mãe, de pastor. Você tem noção, mãe? Ele está dizendo que eu sou o pastor dele. Eu falei, filho, você é o pastor, ele hoje está sobre a tua liderança, sobre a sua autoridade. Mãe, mas isso é meio que incabível. Como pode um pastor reconhecer? Mateus gritou. Não, Mateus nem é assim, gente. O Mateus, o mundo cai no coco dele. Quem conhece o Mateus sabe. Mas só o que fazia Mateus chorar era alguém do mal, Feijão. Vou falar que é tu, Feijão. Pisar no formigueiro, que Mateus desde pequena defesa por insetos, bichos, por isso que ele é veterinário. Ele tinha, quando ele via uma casinha de formiga e o Feijão de maldade ia lá e pisava na casinha, ele chorava. Feijão, tu vai ser pastor. Ele chorava, Mateus, chorava. Muito calmo, o mundo desabando na cabeça dele, ele dormindo nos bancos da igreja. Nunca deu trabalho, nem beber. Nós morávamos que ele botava aquela trilha de carrinho, quando a gente olhava, o Mateus estava dormindo, brincando. Nunca tirei nada do lugar. Daniel já sabe, não, eu tirei, quebrou tudo. Mas o Mateus não. Então não é nem do feitio, Tati, do Mateus, irmão Alexandre, gritar com ninguém. A natureza do Mateus é mansa, ele é calmo, ele é muito tranquilo, Mateus. Por que você está falando isso? Porque você deve depender do Espírito Santo para exercer o teu chamado. Por que tem gente que ninguém aguenta? Porque tudo quer ganhar na força do grito. Pais que não sabem educar filhos. Esposos que não sabem ser temperantes em lidar com as suas esposas. E esposas que, pelo amor de Deus, são muito ignorantes. E aí não consegue ver o resultado
da sua colheita. Até tem semeadura, mas não conseguem colher abundantemente. E o Senhor está dizendo aqui, olha, eu ensinei Zorobabel a não ganhar de ninguém no grito. Eu dei a ele uma estratégia chamada poder do Espírito Santo. E quando isso acontece, você vê aquilo que era impossível se manifestando diante disso. Eu coloquei aqui, Deus entregou uma missão a Zorobabel e disse-lhe que não poderia ser feita pela sua própria força. Tinha de depender do Espírito Santo. Deus disse isso porque gostamos de fazer as coisas do nosso jeito, de ter o controle de tudo na nossa mão. Isso sempre falha e nos frustra. Como Deus não quer que eu e você nos frustremos, dependa do Espírito Santo. Você entra em guerras horríveis, vem pessoas endemoniadas. Gente, hoje 4:30 da manhã, eu expulsando demônio, tem noção? Começou 7h38, o demônio saiu. Pastora, demorou tanto tempo assim? Tem, porque tu não sabe o demônio que eu estava expulsando. Tenso. Hoje foi dia de pastorais, foi dia de guerra. Eu tinha um compromisso com a Tatiana marcado. Falei, Tati, me perdoa, porque foi 1h47 de uma pastoral. Por telefone. Falei, mentalmente eu estou cansada. Falei com ela. Tenso. Como que você não vai deixar sem um atendimento uma pessoa que não é minha ovelha? Não é. Não é membro de igreja alguma. Mas que o espírito da morte está rodeando e liga para você e diz, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. E a pessoa fala, e você tem que ouvir para entender o que está acontecendo. E cada palavra que aquela mulher falava, eu dizia, Espírito Santo, eu não sei o que dizer. O que eu falo com ela? Não sei. Agora imagine eu tirar ideias da minha cabeça. Sabe o que tem cansado pessoas de ficar perto de você? Porque a sua boca só fala aquilo que a sua ideia humana determina. Você quer ver alguém parar para te escutar? Deixa o Espírito Santo conduzir a sua fala. Deixa o Espírito Santo. Mãe, não está sabendo lidar com seu filho no momento da rebeldia. Convide o Espírito Santo para usar a tua boca. Marido não está sabendo lidar com a esposa que está em crise, irmão. Todo mundo pode passar crise. Faz parte da vida. Não adianta você querer ganhar no grito. Ou na experiência. Não adianta, não vai dar certo. Para. 1h47 durou a pastoral. Eu falei 20 minutos e ela falou o restante. Isso, qual foi a sua conclusão dessa pastoral? Eu falei, conclusão nenhuma. Primeira vez que eu converso. Primeira vez que eu escuto, não sei quem é direito. Falei com ela, não posso te dar parecer nenhum sobre o que você me disse. Eu já conheço um pouco da sua história, quem é você. Você me dá 2 dias, olha isso, gente. Porque eu vou orar para que o Espírito Santo me diga o que fazer com você, porque eu não sei. Que isso, pastora? Pastor Paulo fica fazendo uma propaganda enganosa, leve para o Procon. Nem tudo Deus fala comigo na hora, tem coisa que demora, Deus não é assim. Pastora Rose, é isso, irmão. Sou mãe de Ná, não, gente. Não sou. Tem coisas que você vai me perguntar que eu vou dizer, eu não sei. E tem coisas que Deus vai, você não vai nem me perguntar, eu vou dizer, eu sei. Depende do céu. Se o Espírito Santo, Mariana, me conduzir, eu te procuro como já aconteceu. Ó, não vai embora não, quero falar com vocês. E o Espírito Santo falou, faz assim, faz assim. Essa semana eu falando com Mariana no telefone, no zap, eu falei com ela, fica firme, porque as portas já foram abertas, a palavra profética sobre a vida de vocês, cuidado, não retroceda, senão vai voltar a sofrer. Mas tem coisa que talvez você vai me procurar e eu não vou saber te dar uma direção naquele momento. E foi o que eu fiz com essa mulher hoje. Essa irmã, digamos assim, meia irmã, prima. E eu falei com ela, não sei, vou orar, eu preciso de 2 dias. Quem te falou? Sei lá, irmão, chutei 2 dias. Amanhã eu faço jejum, sexta eu vou orando.
lendo a palavra, fazendo as minhas devocionais, e eu espero, ó Espírito Santo, porque ela disse, eu te chamo ou você me chama? Eu falei, é melhor eu te chamar. Vai que o Espírito Santo fala só no terceiro dia, Marli. Aí ela não fica me chamando toda hora, né? Aí eu espero para que o Espírito Santo me conduza. Agora, se eu começar a abrir a minha boca para te dar direções de coisas que eu acho, eu não vou te ajudar. Diz um ditado antigo aí, né? De achar morreu quem? O burro. E aqui todo mundo é ovelha. Passa a mão assim. Não tem, né? Tem alguma cauda aí? Não, gente. Você é inteligente, você é de Deus. E muitas vezes ser inteligente, Luciana, prazer, é recuar. Muitas vezes ser inteligente é calar a boca. Muitas vezes ser inteligente é lançar do mar do esquecimento. Mas muitas vezes ser inteligente é entrar na frente, abrir o braço, pegar a espada como Samar e defender o campo de lentilha. Muitas vezes Deus fala, defenda o campo. Muitas vezes Deus fala, põe a espada na bainha, porque nessa guerra não tereis que pelejar. Parai e vede o livramento do Senhor. Mas só quem conduz isso? O Espírito Santo. Só Ele faz isso. Se não for Ele, irmão, dá ruim. Segunda coisa, não olhe para as circunstâncias. No versículo 7 do capítulo 4 diz assim, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Eles estavam cansados, desanimados, fracos, tinham uma montanha de dificuldade. E Zorobabel, como eu e você pensaria, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Querido, nós queremos avançar, mas muitas montanhas se levantam diante de nós. Mas assim como o Senhor falou a Zorobabel, Ele fala com você nessa noite assim, as montanhas à sua frente. Quem você pensa que é? Ó montanha majestosa. Não foi a pergunta no versículo 7 do capítulo 4? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Alguém sozinho, Júnior, Douglas, irmão Reginaldo, alguém sozinho tem condição de aplainar uma montanha. Por que que você está se cansando? Tentando dar solução naquilo que só o poder de Deus pode mudar. Teu filho está na cocaína. Tenta aplanar essa montanha sozinha, não tem como, tu vai se cansar, tu vai surtar, tu vai parar no sanatório, tu vai infartar. Tenta trazer solução para algo que só Jesus pode fazer. Por isso que o pastor faz oração, põe no grupo dos líderes. Quem é do grupo de intercessão aqui e está lá, eu replico, encaminho os pedidos de oração para o grupo de intercessão, porque eu digo assim, se de 40 intercessores, 20 orar, eu e o pastor já temos uma cobertura top de oração. Porque quem sou eu? Quem é o pastor? Para aplainar essa montanha, pastor, se Deus não entrar na tua frente? Ninguém. Sabe por que você está morto de cansado? Porque você está tentando dar solução naquilo que só Jesus pode. Está brigando, está discutindo, está se desgastando, está fazendo cara feia, está ficando emburrado, está com problema de bipolaridade. Você está pinel, doidinho. E não pode nem acender aquele cigarrinho de maconha para relaxar. Não pode, pecado. No lugar do nome Zorobabel, coloque assim, quem você pensa que é? Rose, quem é você? Alguém totalmente dependente de Deus. Alguém que depende de Deus para acordar. Alguém que por 2 vezes passou no vale da sombra da morte. E que se Deus não estivesse comigo, eu passei 4 dias num CTI em estado gravíssimo. Com um anjo da morte nos meus pés. E me davam medicação venoso, tentavam fazer eu dormir de tudo que é jeito. E eu falava, se eu dormir eu vou morrer, se eu dormir eu vou morrer. Se eu dormir eu vou morrer, eu não posso dormir. O anjo da morte está aqui, se eu dormir eu vou morrer.
E o médico falou, meu Deus, nada te apaga. Eu falei, Jesus, me deixa acesa. E o médico queria me fazer dormir. Mas a igreja orando, sim. Mas o meu esposo, porque somos uma só carne. Eu estava no CTI, ele não podia ficar. Sabe o que ele fez? Os 4 dias de CTI, no pior momento, ele dormiu na recepção do hospital, orando, dizendo, eu só saio daqui a hora que ela for para o quarto. Quando ele falou isso comigo, eu falei, beleza, ô glória. Eu já não estou sozinha aqui nesse hospital demoníaco. Diabo para tudo que é lá. Eu no CTI é box, né? E tem só aquelas cortinas. Todo dia de manhã que abria, -1. Falei, meu Deus, ele está matando geral. Eu vou morrer. Eu tinha 38 anos, gente. Eu não queria morrer. Tem gente com 80 e quer viver falando que o povo quer morrer, não. Fala que as mansões celestiais é o melhor lugar. Quer mudar para lá amanhã, gente? Lá não vai ter goteira. Nem chuva, nem lama. Nem conta de luz para pagar. Mas você quer ir? Quem quer ir? Opa, São Alexandre, quer ir morar nas mansões celestiais amanhã? Ninguém quer, né, gente? Mas eu quero dizer que quando Deus está contigo, querido, a Bíblia fala no Salmo 34, versículo 19, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Creia! Tudo que o tem impedido de chegar até a sua vitória, toda montanha que está na sua frente, se moverá pelo poder do Espírito de Deus. Vai acontecer milagre. Terceiro passo, proclame as bênçãos do Senhor na sua vida. Proclame as bênçãos do Senhor na tua vida, querido. As palavras criaram um mundo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Quanto crente, missionária Tatiana, abrindo a boca para falar asneira. Pelo amor de Deus, gente. Já está ruim. Quantos estão passando lutas e provações aqui? Pode dizer, glória a Deus. Que isso, gente? Que absurdo. Não tem crente vitorioso aqui, não? Você encontra aquele irmão que eu acho que é alienígena, Júnior Binotti. Vitória e vitória, eu falo. Na minha vida não é assim, não, irmão. Tá tão bom assim, não. De repente a gente vai mudar. Vamos descobrir aonde tem esse negócio aí. As suas palavras criaram um mundo que você... As suas palavras criarão um mundo que você quer estabelecer. Porque as suas palavras têm poder. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Diga assim, eu vou comer do fruto da minha língua. Tem gente, não. Tem gente que não pode nem fazer essa oração. Tem gente que não pode abrir, porque quantas palavras de maldição, de derrota, você professou ainda essa semana que estamos aí, contando de domingo, que não é dia útil, mas é o início da semana, domingo, segunda, terça, quarta. 4º dia da semana. Quanta besteira o diabo já colheu da sua boca. Essa palavra de Provérbios diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Mas se eu fosse colocar mais uma parte nesse versículo, eu diria, o que mal a utiliza também comerá do seu fruto. Este é um ensino importante, querido, que vai te ajudar a direcionar palavras certas na hora certa. Não deixe se impressionar por aquilo que você acha fora de suas possibilidades. Você pode até gritar. Tem alguém te infernizando, te perturbando, tirando você do sério, seja dentro da tua casa ou fora. Deus abençoe! Filho de Nabucodonosor, papai! Irmão, dá um de doido, verbaliza. Hoje, eu no processo de expulsar esse demônio, eu falava com a pessoa do outro lado no telefone, e eu falava assim, ele está aí, ele está aqui. Eu falei assim, então grita, porque eu não posso gritar por você. Eu estou aqui gritando daqui, mas esse demônio precisa escutar a tua voz daí. Eu não posso gritar por você. Isso 4h30 da manhã. Falei, eu não posso gritar. Você tem que gritar, esse demônio tem que escutar a tua voz.
e grita, eu grito daqui, grito. Eu sei que no final deu certo, irmão. O capeta se jogou dentro da água. Ô, glória! Tomara que ele não saiba nadar. Mas ele ainda gritou dizendo, eu estou pulando, mas não vou morrer, que você sabe que eu não morro. Ele é abusado. Mude as circunstâncias com essa ferramenta poderosa que Deus lhe deu, querido. Você precisa, em nome de Jesus, usar esse instrumento para abençoar. Penúltimo, não abandone o projeto de Deus para a sua vida. Versículo 9, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabaram, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Por que o versículo 9 diz isso? Muito fortemente ao meu e ao seu coração através da palavra. Porque Zorobabel foi o rei que construiu o segundo templo do povo de Deus. Depois do cativeiro babilônico, o templo havia sido destruído. Zorobabel vai com o primeiro grupo de aproximadamente 50 mil pessoas. E diz a palavra que ele ergueu o missionário Alexandre, o segundo templo. E por quê? Que Deus permitiu que isso acontecesse para definitivamente, e quem for esperto vai pegar isso aqui agora. Deus definitivamente estabeleceu a autoridade de Zorobabel diante do povo de Israel, quando ele, com a própria mão dele, ergue o segundo templo. Está preparado, porque está chegando o momento, pega igreja, de Deus te estabelecer, estou toda arrepiada, definitivamente com aquilo que Ele vai construir na tua vida. Já está decretado. Por que Deus está sacudindo Portugal? Porque Deus está dando autoridade. Por que Deus está sacudindo Magé? Por que Deus está sacudindo Xerém? Por que Deus está sacudindo Penha? Por que Deus está sacudindo Recreio, Petrópolis, Barra do Piraí, Vassoura? Me não estou contando, eu estou muito ansiosa. Aí a Patrícia mandou a arte, eu falei, ué, por que está a minha foto aí? O que eu vou fazer? Tu que é a pastora, o Paulo vai pregar. Ela falou, não, tu vai orar, o ato profético vai tacar fogo. Irmão, eu acho que lá é grande. Eu vou dar uma girada lá, vou. Vou. Eu estou tão feliz, sabe? Porque disseram que a Deus provedor não ia crescer. Não abandone, porque está muito perto de Deus construir algo que vai deixar geral de boca aberta. Sabe por que está sob pressão a tua vida? Sabe por que está sob pressão? Porque a única forma do diabo tirar esse estabelecimento, sabe, esse governo, essa autoridade, é você abandonando a construção. Dá trabalho, pastor Josmar. O povo vinha do cativeiro babilônico e trabalhava escravo. Chega lá, acha que ia ter uma vida boa, porque era um povo remanescente. A gente passou tanto tempo e Zorobabel diz assim, vamos construir o segundo templo. Botou geral para trabalhar. Não dá, tem hora que não dá vontade de fazer, mas não, fala sério, estou cansado disso. Mas calma aí, você já fez a sapata, já levantou a coluna, já, meu Deus, já sofreu. Quer ver? Quantos aqui tem vivido uma caminhada de luta, de batalha terrível? Levanta a mão. Pode levantar o pé. Pastor Josmar, estou com um sapato parente do seu hoje, ó. Rasei, né? Aí, Maurício, aqui igualzinho dele, ó. Só faltou o cinto, né? Mas eu dei uma consultoria de moda para o pastor Josmar, libertei ele de um terno verde alface que ele queria comprar. Ele ia parecer uma largatinha, gente, dentro do terno. Tá repreendido. Falei, pastor Josmar, não. Deixa só o azul caneta. E o diabo quer desconstruir, impedir você de usufruir de tanta luta que você está vivendo. Quando está pertinho, ele diz assim, abandona a obra, abandona, isso está te desgastando, larga isso de lado, deixa isso para lá. É a hora que você vai dizer, junta tudo que é
repreendeu o diabo e sai agora, porque aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para cumprir. Eu não vou desistir da obra. E Deus vai edificar você. Nunca se esqueça, Deus é capaz de concluir o que começa. Eu não sei o que tem lhe impedido das conquistas, mas Deus vai agir. E você vai dizer, milagre, viverei milagre. Vai dizer. Se você não sabe cantar, diga. Leia versículo. Mas você não vai abrir mão daquilo que você já pagou um preço terrível. Está louco. Já sofreu, já chorou, penou, o diabo se levantou, usou todo mundo, irmão, pelo amor de Deus. Agora no final, não quero mais. Vou te falar, em nome de Jesus, volta para a Babilônia, vai lá, porque não tem como. E eu quero encerrar dizendo para você, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, isso aqui falou muito comigo, meu Deus. Quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Zorobabel iniciou, querido, enfrentando a guerra de desprezo de coisas pequenas. Deus lhe enviou Zacarias para encorajá-lo. Ele acreditou e alcançou em êxito o propósito e o projeto do céu. Não despreze as pequenas coisas, pois Deus é um Deus grande. Deus é um Deus poderoso. Só Deus, querido, podia fazer Zorobabel, tão pequenininho, sair de um cativeiro, de um exílio babilônico, para conduzir o povo para construir o segundo templo de Deus. Fique de pé, por favor. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor, Ele vai completar a obra dele na sua vida. O seu começo pode parecer modesto, mas o seu futuro será grande prosperidade. Jó 8:7. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Isso está escrito em Isaías 51:2. Talvez, querido, você entrou aqui se sentindo nenhum, se sentindo um zero. Porque tem momentos na nossa vida que dá tudo tão errado, gente. O pastor já contou para vocês aqui que a gente saiu de um patamar elevado. Paulo tinha um emprego excelente, as nossas contas todas eram débito em conta. Ele era um homem extremamente organizado financeiramente, emprestava dinheiro, trabalhava em instituição financeira. E chegamos a um ponto, Marli, irmão Alfredo, do Paulo. Mateus tinha 2 anos e pouco, ia fazer 3 aninhos o Mateus. Do Paulo andar em Caxias, gente, procurando 10 centavos, gente, no chão, para comprar um saco de leite de 400 gramas. Nós estamos pregando para você uma coisa que a gente viveu. Ontem eu fui com o pastor conhecer a igrejinha da Taquara. Eu não conhecia, eu estava acho que viajando quando ele foi lá, não lembro onde eu estava, em algum canto. E ontem eu fui lá, debaixo daquela aguaceira e chuvarada, Mila, mas a gente conseguiu chegar, nós fomos lá. Eu olhei um quadradinho, não é de 8 não, hein, crente, vigia. Né, um quadradinho, pequeno, sabe, mas eu olhei, minha cabeça foi lá longe. Eu falei, cara, não despreze os pequenos começos. Eu já estava preparando essa pregação. Falei, não despreze. Se alguém dissesse, há 23 anos atrás, naquela garagem de chão de barro vermelho, que a gente chegaria aqui, tudo bem, até em Jardim Angá, beleza. Mas que a gente teria igrejas espalhadas no mundo, gente, seria muita petulância. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. A gente já dependeu de cesta básica. O pastor já foi lá. E o pior, desgrama, gente. A gente sempre arruma uma moedinha, Cararine. Pô, aquele dia nada, gente. Nem 5 centavos.
E ele falou, se eu for para a boca do caixa, a infeliz da mulher, que quando a gente está na prova é assim mesmo, Júnior. A gente fala assim, se eu for para a boca do caixa, a mulher vai falar assim, hoje está faltando 10 centavos, não pode passar o saco de leite. Ela fala, não, se tu não está na prova, nem precisa não. Mas se tu está, irmão, o diabo sopra, ele não tem dinheiro não. E dá errado. E para piorar, irmão, quando você está na prova, o leite do peito seca. Nem leite de peito eu tinha. Pelo amor de Deus, que inferno. Falando sério. Mas o Senhor prometendo coisas loucas. Vou levantar. Vou te colocar à frente de um povo, de um exército. Vou te dar autoridade. Vocês correrão, mas os filhos de vocês voarão. E eu olhava, a gente só quer 10 centavos. Ele nunca deixou eu ir para a rua pedir, nunca. Sempre foi o provedor da casa. Mas eu ficava com pena, até o dia que ele chegou com um monte de bolsa. E eu falei, ué, Paulo saiu de casa sem dinheiro. Meu Deus, virou assaltante. Mas não, ele vendeu a nossa aliança de casamento. Eu só tenho a minha até hoje, não cabe nem nesse dedinho, porque eu era muito magrinha. E eu chorei, e ele falou comigo, eu te prometo que Deus vai mudar a nossa história, eu vou comprar uma outra aliança, eu tenho a minha de casado, mas ele não tem. E hoje a nossa aliança ocupa, a aliança nova, né, que ele comprou pra gente, essa aqui já é a terceira, porque a gente fez bodas de prata, e a gente trocou a aliança. Mas a aliança, a segunda aliança, que não é a aliança do casamento, de 30 anos atrás, né, hoje ocupa o dedo do Mateus e da Débora. Eles casaram, a gente deu para eles de presente. Quando eles casaram aqui, a gente deu, eles não quiseram nem fazer outra, eles usam a aliança que era nossa. O Daniel ficou ciumado, mas aí o avô deu a aliança que era dele para o Daniel e Emily, né? São casados com a aliança do avô. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente desistisse, você não estaria aqui me ouvindo pregar. O projeto não teria se cumprido. Mateus e Daniel não estaria lá em Portugal. E eu, pela fé, já vejo meus 5 netos correndo, gente. Né? Não sei quem vai ter 3, está na briga lá, 3 ou 2, né? A gente fala, mãe, vamos ter um, está repreendido, garoto. Mas não se cumpriria as promessas do Pai. O que o diabo quer fazer na sua vida é que você desista das promessas de Deus na sua vida. Zorobabel era pequeno, vinha de um exílio, mas Zorobabel não desprezou a palavra profética dada por Zacarias. Quem é que Deus usou? Tem pessoas aqui que eu olho, naturalmente falando, você tem visão espiritual, que existe uma programação no céu para que você cresça, avance e conquiste. Mas depende de você. Peça direção ao Espírito Santo. Não menospreze os pequenos começos. Tudo vai ter o início. Fez a intercessão, ficou na porta, usou álcool, seja o que for. Fica igual 2 em pé ali, um de um lado do outro. Não importa, fica lá, acende e apaga, acende e apaga. Deus vai completar essa obra. Pode soltar aí para mim? Eu quero encerrar, não vou fazer apelo hoje. Mas pode soltar a música que eu pedi, por favor? E eu quero encerrar esse momento com esse louvor, mas eu quero que esse louvor seja profético. Só se há alguém que quer aceitar Jesus, ou está afastado e hoje falou, não, eu vou retomar aquilo que o céu tem para mim. Você pode sair e vir aqui, eu vou orar por você, porque eu tenho autoridade espiritual para colocar a mão na sua cabeça, como Zacarias colocou a mão na cabeça de Zorobabel, e eu profetizo sobre a tua vida. Pode soltar. Eu quero que você seja abençoado por esse louvor. Que o Espírito Santo possa alcançar o teu coração. Porque eu tenho certeza que falta muito pouco para Deus estabelecer o projeto dele na tua vida. Você não vai entregar os pontos. Porque aquele que começou... Deu problema aí? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Eu quero que você ore, fale com Deus aí. Eu ganhei minha bebê tem 3 meses. Fale com Deus. Estava tudo certo. Ore. Tudo maravilhoso.
Pode passar esse pedacinho de fala já e A pôr gente no na louvor. maternidade, o parto foi a coisa mais... Esse- Olha, a sua esse filha é o está nosso com uma Deus, inflamação no querido. umbigo, uma onfolite, Nosso Deus é e o fiel. desespero bateu na minha porta. Ele tem autoridade para gerar Filha, sobre agora, você ela pode morrer. algo grande. E não Irmãos, interessa a o que Tiara- seja, não importa. Mas o Senhor vai tempo completar a todo obra é- dele na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E eu não conseguia aceitar. Aleluia. Deus, por que minha filha está aqui? Todo dia eu ficava atribulada. E Deus usou uma pessoa e falou para mim. Eu me olhava como uma menininha. A tua história foi escrita Amém. para inspirar. Eu cada quero, você que detalhe. sabe, pode louvar. Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Eu sei que está difícil, mas o Senhor vai te sustentar de pé. Entende os momentos que você passou, enquanto muitos te julgaram. Mas cada marca em te deixada, a marca é para ensinar. É para ensinar. Quando você pensou, Não acabou não, querido. Deus vai Ele pega completar pela essa mão de obra. pessoas aqui. Aleluia. Ele estende a mão Aleluia. para pessoas aqui. Ele Glória diz, a eu não Deus. te deixo. Esse é o nosso Deus. E nos teus dias mais difíceis, Você pode tomar posse Ele estava comigo disso. dentro da UTI. Aleluia. Ele não me deixou. Glória a Hoje Deus. você é o resultado dos dias do... Tá difícil, mas Deus Olha está no você controle. aqui. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra quê? É verdade. Não acho que Deus é mau, não. Ele vai mudar o teu cativeiro. Vai. Não despreze os pequenos começos. E Ele vai completar a obra dele na sua vida. Vai. Ele fez isso na minha, na do pastor. Ele vai fazer na tua. Aleluia. Quando você pensou, acabou a história. Só pensou, querido. Mas Ele tem o controle de todas as coisas. Se você entrou aqui hoje precisando de algo da parte de Deus, eu creio em nome de Jesus que Ele vai completar a obra dele na sua vida. Ele vai agir, Ele tem poder para isso. Aleluia. Aleluia. Você crê, Jéssica? Ele vai completar. Deus está te ensinando a ser forte. Não é para te matar, não. É para quê? É para você crescer, querido. É para você crescer e Deus estabelecer o projeto dele na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai completar a obra dele. Aleluia. É para você crescer. Aleluia. Glória. Esse é o nosso Deus. Deixa Ele trabalhar, enquanto Ele te molda. Do resto Ele cuida. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura. Você já não é o mesmo desde que começou a tua luta. Quanto Deus já te ensinou? Quanto? Esse mal não é para morte. Não vai morrer não. Tem vida para você. Que venha aos seus Nome ouvidos. de Jesus. Ah, é para morte, não é para morte, não é para morte. Aleluia. Deus está te ensinando. Ele está sim, creia nisso. Ele vai te fazer crescer. Há um propósito, É para você crescer, querido. É para você crescer. Aleluia. É para você entender. Creia nisso. Tome posse. Acredite É para nisso. você. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. É para você crescer. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar. Pai, está aqui a tua igreja. Alguns entraram aqui, Senhor,
debaixo de uma provação tão grande. Não são aflições sem sentidos, não. Tudo tem um propósito. Mas hoje é noite, ó Pai, do Senhor estabelecer os pequenos começos em um peso de glória. Complete a tua obra na vida da tua igreja. Aqueles que entraram aqui, Senhor, sem saber o que vai ser amanhã, sofrendo desprezo de ser pequeno como Zorobabel, porém, o Senhor vai levantar com autoridade os pequenos começos, e o Senhor vai estabelecer um tempo de vitória. Por isso eu te entrego em tuas mãos cada um aqui. Comece e complete a tua obra em nome de Jesus. Amém e amém.